Muito bem. Vamos nos preparando para a live de hoje. Isso. Então, o Instagram avisa que estamos ao vivo. Muito bem. Aguardamos um pouquinho e já iremos conversar. Chegando, primeiro a entrar na live de hoje. Bom dia, William. Muito bem. Vamos aguardar uns instantes até que o Instagram avise que estamos online. E hoje vamos falar sobre a parábola do bom samaritano e trazer aí para a nossa vida, para os nossos negócios, uma reflexão para começar bem o dia. Acredito que vai ser bem interessante. Bom dia, Leonilde. Bom dia para você também. Muito bem, vamos começar. As pessoas que vão chegando vão entrando no assunto. William, estou em Florianópolis essa semana, em viagem. E aqui é um jardim, da casa onde eu estou, e aproveitei para fazer aqui no jardim, já que é o início essa semana da live que nós falamos sobre as parábolas, né? Trazemos essa reflexão aí para o nosso dia a dia. Então é na cidade de Florianópolis essa semana. A partir de segunda-feira, então, a live acontece no nosso cenário de sempre, que é lá no escritório. Não tá frio, é aqui um arzinho mais fresco. E aí eu já vim de camisa manga longa aqui, de blusa, mais para ficar mais confortável mesmo. Mas não tá frio, tá bem bom. Esses dias estão ótimos, aliás. Que normalmente aqui no sul é frio, né? Mas estão ótimos esses dias. Muito bem, muito bem. Pessoal, se você quiser ir aí no aviãozinho aí, compartilhar com algumas pessoas a live, é uma oportunidade agora de você fazer isso. Nós estamos fazendo um trabalho um pouco diferente. Eu vou repetir, principalmente agora nos primeiros dias, falando sobre as parábolas, que as parábolas eu trouxe porque a Bíblia é sempre muito atual. E Jesus foi sempre muito sábio ao escolher as palavras quando precisava dar uma resposta, quando era questionado, quando era posto em xeque, muitas vezes, por terceiros, outras pessoas, quando queria dar uma lição de moral. Então ele sempre escolhia muito bem as palavras para representar o que ele queria dizer. Então é essa representação, é esse conhecimento, é essa habilidade que nós queremos trazer para a nossa vida, queremos trazer aqui para os nossos negócios. E a ideia não é falar de religião, a ideia é nós falarmos sobre espiritualidade, como começar o dia mais elevado, como começar o dia com uma motivação a mais, com uma inspiração a mais, e acredito que nada melhor do que as palavras de Jesus
para que possamos iniciar bem o nosso dia. Bom dia, Nida, para você também, que bom te ver aqui. Essa semana está sendo uma semana um pouco diferente, não sei se você conseguiu acompanhar alguma live, mas eu estou em viagem, estou improvisando aqui, mas aproveitando para fazer, não deixando de fazer as lives. O Virtual Equipamentos, você é muito simpático, Deus abençoe sua vida. Valeu, William, valeu, muito obrigado, que Deus abençoe a nossa vida, né, de todos nós, que possamos cada dia nos tornar pessoas melhores, possamos evoluir a cada dia e ajudar outras pessoas a evoluir também, inspirar outras pessoas de alguma forma. Então, acredito que a parábola de hoje, ela é interessante para essa reflexão. É a primeira da semana da Nida. Que legal, Nida. Então você não acompanhou aqui a questão das parábolas, né? Então essa semana nós começamos a trazer para a reflexão aqui da manhã as parábolas da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre a parábola conhecida, que você já ouviu talvez muitas vezes, mas que sempre vale a pena ouvir, que é a parábola do bom samaritano, que está aqui no livro de Lucas 10, 25 a 37. Então, diz o seguinte: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado da rua. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então, olha que interessante aqui nós podermos refletir sobre essa parábola, que é uma parábola que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas está perfeitamente atualizada à vida de hoje. Então perceba que palavras sábias que estão na Bíblia, que inteligência e que habilidade Jesus tinha de dar as respostas. Vocês perceberam que começou a parábola dizendo que um homem
para um perito da lei, aliás, para confrontar. Aqui então os personagens principais aqui são quem? Tirando os assaltantes, né? Então nós temos aqui o perito da lei, também chamado como escriba em algumas versões aí da Bíblia, que é um estudioso das escrituras do Velho Testamento. Então ele, para testar Jesus, para pressionar aí Jesus, fez essa pergunta, né? O que ele precisaria fazer para conquistar a vida eterna. E aqui nós temos, além do perito da lei, nós temos um sacerdote que estava passando também e passou adiante e não ajudou a pessoa que estava ali com os ferimentos, né? Então, o sacerdote, a gente pode trazer também para a vida de hoje quantos líderes religiosos que fazem um excelente sermão lá na frente, tem uma excelente comunicação, uma excelente oratória, mas que na prática não contribui. O levita também é uma pessoa dedicada ao trabalho no templo, né? Uma espécie de ministro, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, e também passou adiante. Então, uma pessoa que tinha o conhecimento das escrituras, uma pessoa que pregava isso na comunidade, pregava isso para outras pessoas, mas na prática não conseguiu ajudar, passou adiante. E aí, o outro personagem é o samaritano. Então, quem é o samaritano? Por que samaritano? Samaritano é a pessoa que nasceu aí na região de Samaria, da cidade de Samaria, no Oriente Médio. Então, está colocado aqui para Jesus como bom samaritano, que era o viajante, né? Estava passando com o seu animal, né? O seu burro, e viu aquela pessoa ali que precisava de ajuda e parou para ajudar. E aí, gente, trazendo essa reflexão para o dia de hoje, quantas pessoas você vê precisando de ajuda? De qualquer tipo de ajuda. Mesmo nas grandes cidades, você, ao circular, percebe pessoas pedindo algum tipo de ajuda. O que você de fato faz? O que de prático é feito para auxiliar essas pessoas? E aqui eu não falo nem na questão de esmola, de dar esmola, mas o que de fato, de prático a gente faz para ajudar essas pessoas? O que você faz no seu dia a dia? Que tipo de ações, de atitudes, de prática concreta você faz? Será que isso, agora pela manhã, lendo e relendo aqui, refletindo um pouquinho sobre essa parábola, o que me veio à mente? O que a gente faz de prático que realmente se assemelha aqui ao bom samaritano? Porque aqui nós temos um ponto bem importante, que nós temos o bom samaritano, né, que é a pessoa que recolheu o ferido, e nós temos o hospedeiro, que é o dono da hospedaria, que eu achei muito interessante refletir sobre isso, porque o hospedeiro também fez um papel fundamental aqui nesse trabalho. Um trabalho, aliás, muito importante, que talvez inspirado pelo bom samaritano, mas aqui você percebeu que o bom samaritano, quando entregou a pessoa ferida, ele disse o quê? Ele deu 2 denários, né? Deu 2 dinheiro da época, né? Para o hospedeiro, e ele disse o quê? Você cuida dele, se possível, né? Não chegou dizendo, obrigando ele, mas pediu se seria possível ele cuidar. Ele estava pagando aquele trabalho, mas que se ele gastasse qualquer coisa a mais, não se preocupasse, que na volta, quando ele voltaria, ele iria quitar a dívida, ou ia pagar os custos extras. Olha só que interessante aqui. Porque naquela época não tínhamos os meios de comunicação que temos hoje, as pessoas iam de um lado para outro e depois, em algum momento, voltariam. Então, esse hospedeiro, ele fez um trabalho incrível, ele fez um trabalho fundamental aqui, que pode sim ser inspirado pelo bom samaritano.
porque o bom samaritano já trouxe a pessoa até ali, então ele talvez sentiu também um desejo de contribuir, de ajudar em função do próprio exemplo do samaritano, mas foi muito importante, porque se a gente pensar mais a fundo, o trabalho do samaritano ele foi um trabalho mais paliativo, né? Foi um trabalho de retirar dali do lado da rua e levar para a hospedaria, mas o trabalho mais pesado foi do hospedeiro. O trabalho mais pesado foi cuidar daqueles ferimentos, cuidar daquela pessoa até que ela estivesse bem. Então aqui o trabalho dos dois. E o que me fez refletir e pensar foi que talvez não, que na prática é assim. Quando uma pessoa faz o bem, ela influencia outras pessoas a fazer o bem também. Então, por mais pequeno que seja o seu gesto, por mais pequeno que seja a sua atitude, quando você estiver fazendo algo de coração, as pessoas percebem e você influencia e os resultados acontecem em qualquer área da vida. E aqui a ideia de trazer as parábolas é para trabalhar essa questão do equilíbrio, da espiritualidade na nossa vida, mas trazer para a nossa vida, para os nossos negócios, para os nossos resultados. Que resultados eu posso ter na vida se eu trouxer esse exemplo dessa parábola de hoje, do bom samaritano, para a minha vida? Vamos pegar o meu exemplo aqui com os cursos, com a mentoria, com as palestras, com os treinamentos. Eu estava pensando sobre isso. Quanto mais eu tiver a intenção de ajudar, por mais que eu cobre por esse serviço, mas quando eu estiver ali de corpo e alma, de coração, fazendo esse trabalho com toda a dedicação, com todo esforço para contribuir, para fazer a diferença na vida das pessoas, mais resultados eu terei. Porque as pessoas percebem isso. Elas percebem quando você está sendo verdadeiro, elas percebem quando você está ali com a intenção. A intenção é aquela força, aquela energia que vem de dentro. E as pessoas percebem quando você faz com toda essa força, com toda essa intenção, quando você realmente está ali de corpo e alma e você quer contribuir, você quer ajudar, você quer fazer a diferença na vida das pessoas. Então não importa o que você faz, não importa se você é dono de padaria, que é o caso aqui da Nida, não importa se você tem uma loja de vestuário, de roupas, que é o caso aqui também da ONI, né? A gente chama sempre de ONI, agora da Leonilde, né? Pode ser uma loja de informática, que é o caso do William, que está aqui, que eu sei que é da área de informática, e pode ser qualquer área que você esteja trabalhando. Você pode fazer a diferença na vida das pessoas, simplesmente gerando empatia, se colocando no lugar do outro. Ontem aqui em Florianópolis eu fui numa padaria com uma estrutura incrível, e aí cheguei, olha que maravilha. Perceberam porque eu estou no meio do mato aqui essa semana? Realmente um lugar incrível aqui, muitos animais. Tanto que aqui onde eu estou é no morro e se chama Servidão dos Pássaros Nativos. É bem interessante aqui a localização e também esse contato com a natureza. Tudo a ver também com a nossa semana, né, de início aqui das parábolas. Eu acho que culminou, foi o melhor momento para começar esse trabalho. Mas, gente, falando que eu fui na padaria, uma padaria com uma estrutura incrível, grande, bonita e tal, com muitas variedades, e aí cheguei no caixa e pedi pães. A pessoa nem me olhou, e eu sempre tenho o hábito de cumprimentar. Então cheguei, cumprimentei, boa tarde, tudo bem? Olá, tudo bem? E a pessoa simplesmente respondeu para mim, que era? Aí eu disse, vou querer 4 pães. E ela simplesmente pegou os pães, colocou dentro da sacola, virou. O que mais? Eu disse, não, era só os pães, obrigado, muito obrigado. Ela me entregou, ela nem me olhou, ela simplesmente fez isso. E aí eu pensando,
caramba, me colocando também no lugar dela, não sei que problemas essa pessoa tem, não sei, talvez esteja passando por um momento difícil, no pior momento da sua vida, veio várias coisas na cabeça. Ou talvez estava ali fazendo algo que não gostava de fazer. Me pareceu que talvez essa seria o ponto chave aqui, né? Mas também não podemos julgar porque a gente não sabe a realidade daquela pessoa. Mas em quantos outros locais você vai que tem esse comportamento? E talvez você, quantas vezes talvez alguma pessoa chegou, um cliente seu chegou no seu estabelecimento, ou você que trabalha como funcionário, quantas vezes talvez você tratou os seus colegas, o seu chefe ou os clientes da sua empresa da mesma forma? Que às vezes você faz as coisas na monotonia, sempre do mesmo jeito, e está tão acostumado a fazer daquela forma, que às vezes passa despercebido essas coisas. Então, essa parábola também nos faz refletir em relação a isso. O que eu posso fazer, mesmo que uma ação simples de dar um bom dia, com intenção de dar bom dia, com intenção de que aquele dia seja o melhor dia para aquela pessoa que está passando na sua vida, com intenção de contribuir de alguma forma. Quando o seu cliente vier até você, você se colocar no lugar dessa pessoa e você procurar ao menos se colocar no lugar dela, gerar essa empatia e perceber o que o seu produto, se perguntar o que é o meu produto, o que é o meu serviço, o que eu posso fazer para contribuir. E aí nós estamos sendo esse exemplo do bom samaritano. Nós estamos sendo esse exemplo. E aqui, gente, quando Jesus respondeu ao perito da lei, né, quando ele perguntou o que é preciso fazer para herdar a vida eterna, Jesus fez de volta, respondeu com outra pergunta, perguntando o que para ele? O que diz as Escrituras? Olha que inteligência de Jesus aqui ao fazer essa pergunta. O que diz as Escrituras? Já que Jesus sabia que ele era um estudioso, que ele era um sábio, que ele era um perito das Escrituras. Ele sabia, e Jesus percebeu que ele estava testando. Aí o que o perito da lei disse? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus olhou para ele e disse, perfeito, tá? Está correto o que você está dizendo, então vá lá e faça o mesmo. E aí vamos pegar agora essa frase. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Lembra que nós falamos, não sei se todos que estão aqui acompanharam, mas que nós falamos quem é Deus? Onde está Deus? E quando eu tenho esse entendimento, é muito mais fácil amar a Deus de todas as minhas forças, de todo o meu coração, com toda a minha energia. Então Deus está onde? Deus está em tudo e em todos. Deus está em tudo que eu enxergo. Deus está em mim, Deus está em você. Deus é a energia que cria tudo. É a energia principal, a energia primordial, que tudo criou, que tudo cria. É a primeira energia. Então, se Deus está em tudo, Deus está em todos, então fica muito mais fácil esse entendimento, esse amor, né? Amar a Deus de todo o coração, porque tudo que eu amar, e quando eu aprender a amar tudo e a todos, quando eu aprender a respeitar as pessoas, os animais, a natureza, a vida, quando eu aprender a respeitar, eu estou amando Deus, porque Deus está ali. Então é muito mais abrangente que muitas vezes falaram para nós, né, sobre Deus. E de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Gente, olha que forte isso. Ame o seu próximo como a si mesmo. E eu só vou conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo quando eu tiver esse entendimento de que Deus, o mesmo Deus que está em mim, está nele. E se o mesmo Deus que está em mim está nele, eu sou parte dele e ele é parte de mim. E de certa forma nós somos únicos, nós somos um só, porque nós fazemos parte do todo. E se nós somos um só, que fazemos parte de todo, aí que está a irmandade, aí nós somos irmãos.
porque a gente faz parte do todo. E o Deus que está nele é o Deus que está em mim. Então, vamos talvez no dia de hoje refletir sobre isso. O que eu estou fazendo para contribuir com a humanidade? O que eu estou fazendo para contribuir com o meu próximo? O que eu estou fazendo para fazer a diferença na vida das pessoas? E crie uma ação. Podemos fazer esse acordo? Uma ação você fazer de diferente hoje para dar um start e perceber o que acontece quando você colocar em prática. Mesmo que seja cumprimentar alguém, dar um bom dia bem dado. Um bom dia com um sorriso no rosto. Aliás, aprendi há bastante tempo atrás, procuro colocar em prática, mas vou te dizer que muitas vezes percebi que depois de dar bom dia, que eu percebi que eu poderia ser diferente. Diz que nunca se cumprimenta alguém sem sorrir. E eu percebi uma pessoa que eu conheço, toda vez que cumprimenta, mesmo de máscara, você percebe que sorri, né? Porque você percebe pelos olhos e as expressões aqui do rosto, que sorri ao cumprimentar. E como é gostoso, como é agradável conversar com uma pessoa assim. Como faz a diferença. Você percebe que o sorriso é de verdade, que o cumprimento, aliás, é de verdade. Então, talvez seja uma dica para hoje. Cumprimentar as pessoas sorrindo, com um sorriso no rosto. E quando eu sorrio, eu não sorrio só com a boca. Eu sorrio com o meu corpo todo, mas principalmente eu sorrio com o meu rosto todo. As pessoas percebem pelos olhos, pelas expressões. Mesmo você estando de máscara, por exemplo, as pessoas vão perceber se você está sorrindo ou não. Então vamos cumprimentar as pessoas hoje com um sorriso no rosto e vamos ver o que acontece. Podemos fazer esse teste e você compartilhar aqui amanhã pela manhã? Pode ser? Gente, finalizando aqui, faltam 2 minutos e eu queria ouvir de vocês que estão aqui, que ficaram, que ouviram a nossa live de hoje, se esse assunto interessa, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, porque é um teste que eu estou fazendo. Eu fiz alguns comentários, eu fiz algumas lives falando sobre essa parte da espiritualidade, lembrando que aqui não falo de religião, falo de espiritualidade, e no meu ponto de vista, espiritualidade é muito maior do que qualquer religião e a gente pode sim desenvolver a espiritualidade sem praticar uma religião, mas é óbvio que se você se sentir à vontade e praticar uma religião é ótimo, porque você está além de desenvolver a espiritualidade, você está se relacionando com uma comunidade que a religião normalmente proporciona. Então, mas aqui a ideia é a parte espiritual, desenvolver a espiritualidade independente de religião. E a pergunta que eu queria fazer é se vocês gostam desse assunto, porque é um teste que eu estou fazendo. É um teste que eu estou fazendo e quero fazer algo que vocês gostem, que seja importante para vocês, que contribuam para a vida de vocês. Aqui o William está falando, fazer caridade ajuda a gente a ser pessoas melhores. Sem dúvida, quando eu faço a caridade, aliás, William, quando a gente faz sem esperar nada em troca e sem espalhar aos 4 ventos. A verdadeira caridade é quando a gente faz, é aquela história da Bíblia, é quando a sua mão direita não sabe o que a sua mão esquerda está fazendo, ou vice-versa, né? O que a sua mão esquerda não sabe o que a sua mão direita está fazendo. A caridade, ela tem fundamento e ela tem valor, e ela é a verdadeira caridade quando a gente faz sem espalhar aos 4 ventos, porque quando eu espalho aos outros o que eu faço, não é mais caridade. Às vezes é uma estratégia de marketing que algumas pessoas utilizam para ganhar dinheiro, e aí deixa de ser caridade. Então é um ponto também para refletir, mas sem dúvida nenhuma a caridade ajuda nós a sermos pessoas melhores. Aliás, tudo que eu ajudar aos outros, eu me torno uma pessoa melhor. Eu estou fazendo a mim mesmo, porque a satisfação de você fazer, né? Você se sente importante quando você ajuda os outros, você se sente parte de algo maior,
E isso é gratificante demais. A Leonilde está colocando que é muito bom e eu gosto muito de meditação. Que legal, Leonilde. Que bom que vocês estão gostando disso. Até poucas pessoas estão interagindo agora nessa semana, mas se vocês gostarem desse assunto, as parábolas temos 40 e nós fizemos 3 essa semana, porque teve um dia que eu tive um problema aqui, problema técnico, eu não consegui fazer, que foi na terça-feira. Essa semana não consegui subir ainda as lives para o YouTube, também em função de uns trabalhos que eu estou fazendo aqui, mas eu vou subir elas, se não for hoje, amanhã, mas no máximo até sábado, todas essas lives estarão no YouTube e vocês poderão rever elas. A Leonide está falando de meditação. A meditação, gente, a meditação é a conexão com o seu eu superior de maneira muito profunda. Você se conecta com o seu eu superior, né, com Deus, né, com o eu maior, profundamente através da meditação. A gente recebe energia cósmica, né, a energia do nosso corpo, né, a energia que faz todos os nossos órgãos bater, a energia que faz nós nos movimentarmos, trabalharmos, vivermos, aliás. Essa energia ela é adquirida através do sono. Então, o sono profundo, nós adquirimos energia cósmica, essa energia do universo, e através da meditação. Através do sono, a gente precisa ter um sono muito profundo e a gente vai receber essa energia que ela é limitada. Ela é limitada e tem pessoas que têm dificuldade de dormir profundamente. Então, elas vão... Por isso que elas se sentem tão cansadas, porque elas recebem pouca energia cósmica, né? Pouca energia do universo. E tem pessoas que através da meditação, elas ficam horas e horas meditando sem comer, sem beber e muitas vezes sem respirar. Quem tem uma prática muito profunda de meditação pode ficar horas e horas sem respirar. Eu não sabia disso, achei que era bobagem, depois fui pesquisar e de fato é possível fazer isso através da meditação. Por quê? Porque se recebe toda a energia, porque quando nós respiramos, nós estamos mandando oxigênio, quando nós nos alimentamos, estamos mandando nutrientes. Então é possível receber toda essa energia, todo esse oxigênio, tudo que a gente precisa através da meditação. E é muito louco isso, né? Muito interessante. Então, já é comprovado que as pessoas com problemas sérios de saúde, com problemas sérios emocionais, através da meditação conseguem reverter e se curar. Então, que bom, Leonilde, que você gosta, que você pratica e continue, né? Que isso sempre faz muito bem. Eu não vou me estender mais, já passei 4 minutos, quero só agradecer vocês mais uma vez por terem estado aqui, por estarem interagindo e espero que você coloque em prática alguma coisa que falamos hoje, tenha muito resultado e que seja feliz. Esse é o objetivo, acredito que é o objetivo da vida de todos nós, né? Sermos cada vez mais felizes. Tudo que nós fizermos, se a gente parar para pensar, no final é para sermos mais felizes. Muito obrigado. Tenha um excelente dia. Até amanhã às 7 da manhã. Um abração.